Mais um problema de engenharia hidráulica. Considere uma bomba instalada a uma altura Z acima do nível de água de captação. Nessa situação, a temperatura da água é de 25 graus Celsius, sua pressão de vapor na escala absoluta é 3,166 kPa, a sua massa específica 997 kg por metro cúbico, a sua viscosidade cinemática igual a 8,92 vezes 10 a menos 7 metros quadrados por segundo. E o comprimento da tubulação da sucção seria Z mais 1,5 metros. A velocidade média de escoamento na tubulação de sucção é 1,52 metros por segundo e a perda de carga antes da bomba igual a 0,32 metro por metro da tubulação de sucção. Pressão atmosférica local, ou seja, a leitura barométrica igual a 100,4 kPa. Calcule. Item A, a cota Z que provoca a vaporização d'água na entrada da bomba. Item B, o NPSH disponível se a cota Z for igual a 5 metros. E C, a cota Z máxima para não ocorrer a cavitação se o fabricante fixou o NPSH requerido nessa situação igual a 4 metros. Não deixe o medo lhe paralisar diante de problemas. Acredite em suas competências e torne-se mais inteligente. Vamos resolver o item A, a cota Z que provoca a vaporização d'água na entrada da bomba. Para isso, nós vamos lembrar do diagrama de fases para a água. Para a água, nós temos sólido, atingimos a temperatura de fusão ou de solidificação, ficamos no patamar até ou todo sólido passar para líquido, ou todo líquido voltar a ser sólido. Passamos a ter o líquido subresfriado, atingimos a temperatura de vaporização, ou seja, temperatura de fusão ou de condensação, ficamos no patamar e passamos a ter o vapor superaquecido. Vamos analisar esse último patamar. Quando eu atingir esse ponto, eu só tenho líquido, mas já estou na temperatura de vaporização. Aí eu falo que o meu título é igual a zero e o meu líquido é chamado de líquido saturado. No patamar eu tenho líquido mais vapor. No último ponto do patamar eu só tenho vapor, mas ainda na temperatura de vaporização. Eu falo que esse é o vapor saturado seco, e onde o título é 1. Portanto, no patamar eu tenho o título variando, maior do que 0 e menor do que 1. Passando daqui, nós vamos ter o chamado vapor superaquecido. Vamos considerar o caso do problema onde tínhamos que a temperatura da água era 25 graus Celsius e, neste caso, a pressão absoluta, a pressão de vapor, era 3.166 Newton por metro quadrado, ou Pascal. Vamos representar isso no gráfico. Então, aqui eu teria uma temperatura de 25 graus Celsius na pressão de 3.166 Newton por metro quadrado. Estamos com a nossa tubulação de sucção, aqui é o nível de captação, válvula de pé com crivo, válvula cebola ou válvula de poço, um joelho de 90 graus e aqui a entrada da bomba, a nossa cota Z. PHR é dotado no eixo da bomba. Vamos lembrar que a pressão absoluta é sempre a pressão efetiva mais a pressão atmosférica local. Além disso, a nossa equação da energia para o escoamento incompressível em regime permanente seria carga inicial, no caso de considerar até a entrada da bomba. Carga inicial igual a carga na entrada da bomba mais a perda de carga antes da bomba. Lembrando, se eu trabalho na carga inicial na escala efetiva, a carga na entrada da bomba também será considerada na escala efetiva. Se eu trabalhar na carga inicial na escala absoluta, a carga de entrada da bomba também terá que ser considerada absoluta. Por outro lado, a carga total numa seção nessa situação seria Z, que seria a carga potencial de posição, mais P sobre gama, que seria a carga de pressão, mais Y vezes alfa V ao quadrado sobre 2G, que seria a carga cinética. Lembrando que esse Y vale 0 quando eu trabalho com nível de reservatório, esse Y vale 1 quando eu trabalho em seção de tubo. O alfa depende do tipo de escoamento. Se eu estou com escoamento laminar, o alfa é 2, se eu estou com escoamento turbulento, o alfa é aproximadamente 1. Claro que se eu estou com uma bomba, eu praticamente posso considerar que o meu alfa é igual a 1. Por outro lado, a perda de carga antes da bomba seria calculada pela fórmula universal, onde eu tenho o F, coeficiente de perda de carga distribuída, ou coeficiente de Darcy antes da bomba, vezes L, mais somatória dos L's equivalente, L, comprimento da tubulação de sucção, somatória de L equivalente, todos os comprimentos equivalentes dos acessórios na tubulação de sucção, e por isso que eu considerei antes da bomba, dividido pelo diâmetro hidráulico antes da bomba, lembrando que se o tubo é de seção circular e forçado, o diâmetro hidráulico é o próprio diâmetro interno, vezes a vazão de
de escoamento ao quadrado sobre 2G vezes a área antes da bomba ao quadrado. A condição para o item A. A condição do item A é que a pressão na entrada da bomba, na escala absoluta, seja a pressão de vaporização, ou seja, 3.166 Newton por metro quadrado. Ora, se eu tenho essa condição, e se eu estou trabalhando na escala absoluta, na entrada, na seção inicial, eu também terei que trabalhar na escala absoluta. Então, eu teria cota na seção inicial, carga de pressão na seção inicial, carga cinética na seção inicial, igual a cota ou a carga potencial na entrada, mais a carga de pressão na entrada na escala absoluta, mais a carga cinética na entrada, mais a perda de carga antes da bomba. No nosso caso, a minha cota inicial é menos Z, porque está abaixo do plano horizontal de referência que foi adotado no eixo da bomba. Mas a pressão atuando aqui, a pressão atmosférica, que na escala absoluta é 100.400, dividido pelo gama, que é obtido pelo produto da massa específica da água, 997, vezes a aceleração da gravidade, 9,8, mais a carga cinética. Como o nível é mantido constante, que é a condição de regime permanente, eu terei a carga cinética igual a zero. Igual. A cota da entrada é zero porque ela pertence ao plano horizontal de referência adotado, mas a pressão que eu tenho, condição desse item 3.166, dividido pelo gama, que novamente é obtido pelo produto da massa específica 997, vezes a aceleração da gravidade, mais considero alfa aproximadamente 1, vezes a velocidade média ao quadrado sobre 2G, mais a perda de carga, que seria 0,32 metro por metro. Então, como eu tenho um L igual a Z mais 1,5, eu pego 0,32 vezes o Z mais 1,5. Se eu olhar para essa equação, eu só tenho uma incógnita, que é o meu Z. Resolvendo a equação, eu fiz essa conta, não aproximei nada, fiz essa conta também sem aproximação, esta conta, multipliquei 0,32 por Z, multipliquei 0,32 por 1,5. Daí eu tiro facilmente que o meu Z vai ser 7,09 metros. Resolvido o item A. Vamos para o item B. O NPSH disponível se a cota Z for igual a 5 metros. Ora, aqui eu passei a ter 5 metros. O comprimento do meu tubo passou a ser 5 mais 1,5, ou seja, 6,5 metros. O NPSH disponível vai ser sempre a carga inicial absoluta, menos a perda de carga antes da bomba, menos a pressão de vapor sobre gama, que nós poderíamos chamar aqui de carga de vapor. Bom, analisando a nossa figura, nós teríamos o Z inicial, menos 5, porque o pHR que foi adotado no eixo está para baixo, mais a pressão que haja aqui, a pressão atmosférica, 100.400 Pascal, dividido pelo gama, que foi obtido pelo produto da massa específica pela aceleração da gravidade, mais a carga cinética no nível que é zero, condição de regime permanente, menos a perda de carga, que seria o 0,32 vezes 5 mais 1,5, menos a pressão de vapor sobre gama, novamente a massa específica vezes a aceleração da gravidade. Não temos nenhuma incógnita, né? Podemos calcular o NPSH disponível, que vai nos dar 2,87 metros. Entendi. No item C, nós vamos pegar a cota máxima, Z, para não ocorrer a cavitação. Se o fabricante fixou nessa situação o NPSH requerido igual a 4 metros. Claro, continuamos com o pHR no eixo da bomba. A condição na cota máxima é que a reserva contra a cavitação seja igual a zero. Portanto, o meu NPSH requerido é igual ao NPSH disponível igual a 4 metros. E por outro lado, nós sabemos que ele é igual à carga inicial absoluta, menos a perda de carga antes da bomba, menos a pressão de vapor sobre gama. No nosso caso, então, nós ficaremos com 4 igual menos Z, porque o pHR está no eixo da bomba, mais a pressão que haja aqui, a pressão atmosférica, 100.400, dividido pelo gama, que é obtido pelo produto da massa específica da água pela aceleração da gravidade, então 997 vezes 9,8, menos a perda de carga, que no nosso caso seria 0,32 vezes a cota Z mais 1,5 metros, menos a pressão de vapor, que seria 3.166 Pascal, sobre o gama, novamente a massa específica vezes 9,8. Estamos diante de uma equação com apenas uma incógnita. Então nós vamos ter que determinar a cota Z. Determinamos a cota Z, que no caso vai nos dar 4,14 metros. É a situação onde a reserva contra a cavitação é zero, quando o fabricante nos dá, nesse ponto, o NPSH requerido igual a 4 metros. Resolvido o item C. E com isso, terminamos mais um problema da engenharia hidráulica. Qualquer dúvida, entre em contato com raimundo.ignacio@escoladavida.eng.br. Bons estudos!